Boa tarde a você que nos acompanha aqui na 90.5. Chegou quinta-feira, 4 da tarde, você já sabe, é hora de colocar a política em dia. E hoje aqui comigo a senadora Rose de Freitas, presidente do MDB aqui do estado, que encerrou essa semana aí na presidência também da Comissão Mista do Orçamento e que tem uma longa carreira política. Vai falar aqui com a gente um pouquinho aí dessas articulações, do mandato. Tudo bem, senadora? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui no estúdio da Jovem Pan. Senadora, eu já queria começar, até por causa do dia de hoje. Eu sei que a senhora tem uma longa história aí na política. A senhora começou a militar, né, na década de 70, foi presa durante a ditadura. Hoje é um dia emblemático, né, 31 de março. E essa semana aconteceu algo aqui no estado, até recentemente agora, essa semana, que um deputado estadual da Assembleia, ele quis proporcionar, fazer uma sessão em comemoração ao golpe militar. Essa sessão, depois que veio a público, foi cancelada. Mas eu queria perguntar para a senhora o que a senhora acha desses movimentos que tentam trazer de volta essa data, que é um momento um pouco triste, né, da história do nosso país, e que a senhora contasse um pouquinho como é que foi para a senhora naquela época. Bom, primeiro saudar a todos que estão nos assistindo ou ouvindo, dizer que, na verdade, eu fui surpreendida tanto quanto a população do Estado com a decisão de alguém fazer apologia à ditadura. Que a ditadura, não preciso lembrar, está na história de muitos, e os que estão agora recordando essa história por atitudes ruins como essa, a ditadura foi total restrição de liberdade. Foi um período autoritário em que o cidadão não exercia sua cidadania, nem a democracia existia. Então, não é possível você pensar que alguém pudesse fazer homenagem a uma coisa que foi ruim para o país, ruim para a população brasileira. Eu fiquei surpresa, mas também não fiquei esperando que nada acontecesse, porque o país vive, um mundo agora que está vivendo aí, inclusive atitudes de autoritarismo em relação a outro país, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia, sabe que a restrição da liberdade é a apologia da indignidade da população, né? Que você perde tudo, perde o respeito, perde a cidadania, perde os seus direitos, não são respeitados. Então, eu só esperava a reação como ela aconteceu e aconteceria em qualquer lugar do país e fora do Brasil. A senhora foi presa, né, durante a ditadura. A senhora pode falar um pouquinho dessa época, o que aconteceu? Eu acabei de falar para você o quanto é difícil você lembrar de restrição de liberdade. Então, eu era menor ainda, fiz 18 anos presa. Não é um período que eu gosto de falar, me desculpe. Não é lembrança do que você deixou de ter. É lembrança do que fizeram conosco, muitos de nós. Então, nós brigávamos ainda jovens, sonhando com um país livre, em que nós pudéssemos votar, escolher presidente. E esse é um período que amargou a população brasileira. Não só os que estavam presos, mas aqueles que viram seus filhos desaparecerem, aqueles que morreram brigando pela democracia. Então, não é uma lembrança isso. É uma marca que fica indelevelmente na sua memória, no seu coração e na sua alma. Um trauma, né? Com certeza. A senhora também foi deputada constituinte, né, senadora? E ajudou a escrever a Constituição, colocando ali vários itens, direitos das mulheres com relação à igualdade de gênero. E essa tem sido uma das suas bandeiras desde então. Gostaria que a senhora comentasse um pouquinho, citasse um pouquinho dessas conquistas, porque hoje a gente fala muito sobre violência política de gênero, que ainda está presente em muitos legislativos, na sociedade de uma forma geral. Como que a senhora vê essas conquistas do passado para que hoje a gente tem hoje? Como que a senhora vê? Nós lutamos muito. Eu quero dizer que não é uma luta de quem está no parlamento, é a luta de quem está dentro da sociedade brasileira e que não vê reconhecido a igualdade. O que é a igualdade? Parece um absurdo falar que as pessoas vão pensar em força física, outro vai pensar que nós queremos ser iguais aos homens. Não. Nós somos mulheres, a maioria da população, exercemos um papel social, econômico e político importante para o Brasil evoluir. Não diga que nós estamos numa emissora, eu estou sendo entrevistada por uma mulher que trabalha igualzinho ao outro que está ali na mesa controlando o som.
E as mulheres nem sempre com funções, inclusive idênticas, que não é o caso de vocês dois, ela recebe um salário menor, inferior. Por quê? Porque a mulher é tratada como um ser diferente, mas diferente para pior, que é o diferente da desigualdade. Uma função igual, você ter salário diferenciado, é você dizer que eu sou menos competente do que aquele homem que está ali do meu lado fazendo o mesmo que eu faço. Então, a luta é muito grande, mas ainda tem índices estarrecedores. Eu sou autora, inclusive, de tantas leis, mas essa em que eu torno o feminicídio imprescritível, quer dizer, enquanto esse cidadão, que se pode ser chamado de cidadão, foi lá, violentou uma mulher, matou a mulher, a violência doméstica é tão presente no dia a dia da vida das mulheres, donas de casa ou profissionais, enquanto o homem, quando ele fez isso, ele sempre era foragido, aí a justiça não alcançava. Esses processos dormiam na mesa das delegacias, dos tribunais. Considerava de só menos importância punir um homem, porque há muitos anos atrás, quem estiver me ouvindo aqui, que tiver uma idade mais avançada, vai se lembrar que existia, absurdamente, o crime de honra. Que um homem, se achasse que a mulher o desrespeitou, no contrato social do matrimônio ou qualquer coisa parecida, ele podia matá-la. E ele era absolvido. E hoje não é assim a lei, mas os homens continuam matando as mulheres. Enquanto esse homem pratica esse crime, forage, como ele já fez antigamente, a justiça vai alcançá-lo em qualquer lugar que ele estiver no mundo. Quer dizer, não vai prescrever o crime contra a mulher. A gente escreveu muitas leis, desde o salário igual para a função igual, a questão da maternidade, a questão de tratar a mulher gestante, da questão da insalubridade, tudo isso nós escrevemos. O que a gente vê no final disso? Que hoje essa luta tomou conta da sociedade, mas as estatísticas não diminuíram. Haja visto que o Espírito Santo aumentou em 54% a violência contra as mulheres. Isso é um absurdo. E na pandemia, o homem tinha a mulher dentro de casa como refém. Então, ali, ele pôde machucar, violentar, agredir essa mulher e muitas vezes não teve o socorro devido. Nós temos delegacias de mulheres, várias, que nós criamos lá atrás. Nós temos Dia Nacional contra 16 dias do ativismo contra a violência, tudo nós temos. O que é que nos leva a constatar que não mudou nada. Mudou a consciência, mudou o grito da mulher, mudou a sua indignação, que está posta hoje em tudo quanto é lugar no Brasil e no mundo. Mas a prática ainda incide sobre a violência contra a mulher. O que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: nós precisamos ir na raiz do problema. E a raiz do problema pressupõe, é um projeto que a gente está há 20 anos lutando, que a educação passe a imprimir valores entre homens e mulheres, crianças, meninos e meninas, em que ele saiba que é obrigação, é da educação, é da moral, tá? É do bom costume você tratar a sua companheira com respeito. Porque tem uma cultura machista secular, né? E para mudar é difícil, né? Não, então, é muito. Mas enquanto um pai ou uma mãe absorve essa ideia de que o homem pode bulinar uma mulher, incomodá-la sexualmente, para mostrar que ele é homem, a sua virilidade, vai ter mulheres sendo transgredidas fisicamente e pais batendo pau, porque vai dizer, meu filho é homem. E isso não é nada digno, não é nada respeitoso. É um absurdo que nós temos que toda hora repudiar e nos indignar. Eu escrevi tantas leis, tantas leis. Eu vou dizer que é um absurdo de leis que a gente faz, tentando criar uma rede de proteção para as mulheres. Mas mudar mesmo, efetivamente, ainda não mudou. Com relação à legislação eleitoral, senadora, por exemplo, por mais que já tenha tido alguns avanços, e a gente sabe disso, né, que já teve aí alguns avanços, a gente não tem uma paridade de gênero, né, na política, né? Veja bem, a bancada federal mesmo, a bancada capixaba, de 13 membros, tem 4 mulheres, né? Então, a senhora é a favor das cotas para mulheres eleitas, além das cotas de candidaturas? O que falta fazer para que tenha mais mulheres na política e ocupando cargos políticos? Primeiro, a gente tem que dizer uma coisa que é uma verdade absoluta,
é que as mulheres não têm dupla jornada de trabalho, ela tem tripla jornada de trabalho, e às vezes muito mais do que 3 jornadas. A mulher é aquela que tem que administrar o lar, cuidar dos filhos, trabalhar fora e administrar a economia da casa, que é tudo isso. É juntar os salários para dar conta de dar uma escola decente, uma roupa, à família. Então, a mulher, quando absorve tantos, eu vou chamar de uma palavra que eu não gosto, deveres, porque tratam as nossas tarefas como deveres. Agora que o homem olha um pouco mais na direção da mulher e fala, bom, eu vou ajudar dentro de casa, eu vou levar um filho para a escola, mas antes era obrigação da mulher. Enquanto nós tivermos esse universo totalmente comprometido com deveres e obrigações, não haverá muito espaço para que a mulher possa ir para a política. Eu sei, porque quando eu fui para a política partidária, política eleitoral, meu filho era pequeno, depois a minha era bebezinha. Eu lembro a culpa que eu sentia de não poder amamentar minha filha toda hora, porque não existia licença maternidade. Sabia disso? Que eu fui a primeira mulher a engravidar na vida pública. E quando eu disse na Assembleia que estava chegando a hora de eu ter minha filha, aí o presidente da Assembleia disse assim, qual é o problema? Que eu não tenho licença maternidade, eu não posso sair da Assembleia, porque estava terminando o recesso e começando o período legislativo. Ele disse, olha, mande para cá um atestado, porque se eu faltasse ao meu dever na Assembleia, eu podia ser cassada. E a licença para o legislativo era licença oficial para você desempenhar, representar o parlamento, licença para a saúde, eu não estava doente, e licença para tratar de assuntos particulares. E quando eu elenquei para ele as 3 formalidades que constavam da Constituinte, ele disse, me traga um atestado que você está com tendinite, apendicite, qualquer coisa que mas eu estava testando falsamente. Ideologicamente, era falso aquilo, e eu poderia ser cassada também. Então, travamos uma luta nacional para colocar na Constituição. Então, na verdade, a política não abria espaço para as mulheres. Haja visto que só em 1932, há 90 anos recente, minha mãe tem 98, 90 anos atrás a mulher pôde votar pela primeira vez. Pensa o que é isso. Então, é preciso entender que o país é feito de homens e mulheres, tá? E todos os mais gêneros que, porventura, advirem e formam socialmente a nossa comunidade brasileira. Então, se você não pensa como é que você vai acolher uma mulher que tem tantos afazeres, tantos compromissos e tantas responsabilidades, que uma mulher não abandona sua mãe doente, não abandona seu pai doente, ela ainda cuida da primeira comunidade efetiva familiar, que é dela. Então, se você não compreender que a sociedade tem que proteger essa mulher, né, evidentemente ela terá dificuldade de se incluir. Então, tem que ter cotas para estimular que as mulheres não emprestem o seu nome para constar numa chapa eleitoral, mas que efetivamente ela pode concorrer e ser eleita. Nós somos mais da metade da população. Como é que mais da metade da população não tem uma representação à altura disso? E eu falo que fui a primeira mulher eleita senadora do Espírito Santo, a segunda a ir para a Assembleia, a primeira a presidir o Congresso Nacional, a primeira a presidir a Comissão Mista de Orçamento. Eu nem sei, se você me perguntar, como é que isso aconteceu. Eu tinha tanta certeza que devíamos, que acabamos conseguindo. Então, quando eu falo, eu tenho certeza que tem muitas líderes, mulheres que estão ouvindo, que devem pensar, puxa vida, se fosse mais flexível o meu horário de trabalho quando eu estou na maternidade, aí eles falam que nós vamos perder os empregos se nós exigirem mais. Nós exigirmos mais. Mas pensa como é importante, durante a sua gestação, durante os 6 primeiros meses de amamentação do seu filho, você poder sair 2 horas mais cedo, amamentar seu filho. Isso é bom para o Brasil, mas não há flexibilidade. Então, as mulheres se sentem muito acuadas, irem para a política, elas acham que não vão conseguir. Mas nós temos que conseguir para chegar lá e mudar essa realidade. Senadora, falando um pouquinho do seu mandato, essa semana a senhora encerrou aí a presidência pela segunda vez da Comissão Mista de Orçamento, né?
Aí eu queria te perguntar, a senhora sofreu muita pressão nesse posto? Por que eu pergunto? Porque houve ali uma tensão, né, entre o executivo e o legislativo com relação às emendas parlamentares. Teve até um projeto aprovado para blindar um pouco a execução dessas emendas, dos cortes do governo. Como é que foi essa presidência? Olha só, eu não trato de emendas, né? Na verdade, eu presido a comissão que trata do orçamento do Brasil inteiro, seja nas Forças Armadas, na educação, na saúde. As emendas têm os relatores setoriais que acolhem ou não na relatoria setorial. Por exemplo, quem faz o relatório da saúde recebe emendas, inclusive minhas, né, propondo mais recursos para o evangélico de Vila Velha, para a Santa Casa. Isso aí é um relatório à parte. Eu coordeno e presido a comissão e designo os relatores para todas as áreas que vai tratar do orçamento do Brasil. É uma comissão muito pesada, tem todos os olhares do Poder Executivo sobre ele. As exigências são muitas. Por exemplo, teve um parlamentar que cortou toda a verba da Embraer, que tinha que fabricar aviões para entregar num contrato com outro país. Ele chegou lá e cortou tudo. O que eu fiz? Não aceitei. Vamos sentar e discutir. Contrato, inclusive contrato de comércio exterior, não pode ser quebrado. O país que quebra um contrato, ele fica com a fama de mau executor, irresponsável. E todo o dinheiro que vai para a saúde, para todos os lugares, para o posto de saúde Caicó, lá no Ceará, aqui em Brejetuba, ou lá em Caratinga, Minas Gerais, tudo isso passa pela comissão. Eu designo o relator relata, e depois nós vamos discutir e vamos a voto. Tudo tem que estar observado legitimamente, constituído pelos parâmetros da Constituição e dos regimentos do Congresso Nacional. É pesado. Eu fui a primeira mulher a ser eleita e, para surpresa minha, foi a única a único membro do Congresso que foi eleito pela segunda vez. Eu gosto muito de trabalhar, ter foco no que faço e, sobretudo, não fazer nada que não seja legítimo e ético. Então, foi uma honra para o meu Estado, lógico, presidir uma comissão desse tamanho. Ontem eu fiz a última sessão, ainda devo permanecer por mais um mês ou dois na parte administrativa, porque eu tenho que fazer as portarias para distribuir esse recurso para que ele chegue agora acabei de falar com o novo ministro da Educação. Ele tem para executar um orçamento gigantesco. A gente conseguiu aportar mais 5 bilhões, porque as faculdades, as universidades, as escolas de ensino básico estavam tudo sofrendo por falta de dinheiro. Até o ônibus escolar não tinha dinheiro. A gente conseguiu remanejar e aportar dinheiro para a educação. Isso realmente, para mim, pessoalmente, como parlamentar, me dá uma grande satisfação. Mas eu tenho certeza que para o Estado foi um momento importante na vida política nacional. Na terça-feira, senadora, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele criticou o orçamento secreto, né? Ele disse que há uma hipertrofia do Congresso, que de 90 bilhões, 36 bilhões ficam nas mãos de Lira, presidente da Câmara, e do Pacheco, presidente do Senado. E ele falou dessa forma, abre aspas, temos que acabar com isso aí, senão nosso sistema não aguenta. Como que a senhora vê essa declaração do vice-presidente? Primeiro, se tem que acabar. Primeiro, não são 36 bilhões, ainda que sejam só os 16, ainda assim é uma excrescência. Por exemplo, hoje me ligava um prefeito que não tinha custeio para manter a UPA dele. Essa UPA vão pessoas doentes, que precisam de ajuda. Me dá uma tristeza que agora acabou o tempo do orçamento, que eu não possa buscar 500 mil reais para colocar naquela UPA para atender a população. Enquanto 16 bilhões e meio vai 11 bi e meio para a Câmara e 5 bi e meio para o Senado. Tá? Segundo, estava na mão deles acabar com isso. Porque não sai dinheiro do governo que não seja autorizado pelo governo. Ainda que eu escreva todos os itens lá no Orçamento da União, que passe pelos setoriais, que seja votado no plenário, que vá votar no Congresso Nacional, quem autoriza a despesa é a presidência da República. E ele é tão somente o vice-presidente da República. Ele poderia chegar assim, olha, quero dizer, senhor presidente Bolsonaro, que não estou de acordo e não vou pactuar com a distribuição desse recurso. Não foi isso que fizeram. Autorizaram. E o ministro Paulo Guedes destinou o recurso para cumprir esse orçamento secreto, que não é na minha gestão, é na gestão passada, com o relator Márcio Bittar.
É isso que aconteceu. Agora, quando tem que fazer, mudar, tem que mudar de verdade, não é só na retórica política. A senhora é contra a execução Sou, do declarei secreto? contra, encaminhei contra, mas não teve um voto a meu favor, nenhum. Mas eu fiz o que o Mourão fez agora dizendo isso, eu fiz dizendo, olha, nós temos um país que tem fome. Eu não gosto nunca de falar isso, eu até me sinto constrangida. Eu já passei fome, então eu sei o que é fome. Mas imagina um país que tem fome, né? Que está precisando de dinheiro e você vai destinar... Sinto muito, eu não consigo destinar o dinheiro para a ponte do meu estado se eu não fizer aquilo que eu fiz na distribuição de recursos da área social. A gente destinou uma grande parte de recursos. Foram 13 bilhões em alguma coisa para o combate à fome. Ainda sobre esse tema, senadora, o orçamento secreto, para quem nos acompanha, são aquelas emendas do relator, né, que não tem ali especificado quem são as pessoas que estão sendo atendidas, né, mantido de uma forma sigilosa, vamos colocar assim. O Supremo, ele deu um prazo, né, para que fosse dada publicidade a essa questão. E o Pacheco até emitiu lá um documento para que os senadores pudessem ali revelar quem tinha feito indicações. A senhora acha que nesse tema, a presença do STF nesse tema foi necessária ou é uma interferência a um outro poder? Quando as coisas, todos os assuntos, não estão legitimamente tratados com a transparência que merece, eu, por exemplo, por incrível que pareça, eu sou uma parlamentar atuante, eu presidente da comissão, eu não consegui um dia sequer falar com o relator da comissão passada, que era o senador Márcio Pittá. Não tinha transparência, não teve transparência, e eu briguei muito porque não sabíamos onde estava indo todo aquele dinheiro. Então, o Supremo foi acionado e, evidentemente, o Supremo exigiu a transparência. O que fez a ministra Rosa Weber? Diz que cada um dos parlamentares que fizer emenda no orçamento, não importa se é no secreto ou não, vai dizer que emenda fez e para onde foi. E foi exatamente o que eu fiz. Eu tinha 16 milhões e meio, que foram destinados, inclusive, para a educação, a maioria. Teve uma parte pequena para a área social e outra para tratamento da combate à violência contra a mulher. Eu elenquei lá todas elas e mandei para o STF. Alguns colegas me criticaram, que achavam que era uma resposta genérica, que dizia assim, todas eu destinei para atender a política do meu estado. Não, mas a pergunta não era essa. A pergunta é para onde foi que você destinou. Eu fiz isso. Até agora, o presidente Rodrigo, que é uma pessoa séria, está debelando com esse problema. Vai ter todos os senadores e deputados que responder aonde colocou a emenda. Quando eu disser que eu coloquei recurso para o município de Conceição do Castelo, vai ter que aparecer o recurso e Conceição do Castelo vai dizer se recebeu. Isso é cruzamento de dados que dá transparência a um processo como esse. Bom, você que nos acompanha aqui na 90.5, nós estamos falando com a senadora Rose de Freitas. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente já volta. Voltamos aqui com o programa De Olho no Poder, hoje recebendo a senadora Rose de Freitas, que já falou com a gente aí sobre um pouquinho da sua trajetória política, desde quando militou ali na década de 70 até hoje, as conquistas aí, principalmente para a pauta de mulheres. E agora nós vamos falar um pouquinho, né, senadora, sobre articulações políticas, né? As eleições estão chegando e todo mundo quer saber o que vai acontecer nos próximos dias. Bom, a senhora é pré-candidata à reeleição no Senado, correto? Sim. E aí eu te pergunto, essa sua posição, ela é definitiva ou lá na frente, analisando outros números, enfim, a senhora pode decidir concorrer a outros cargos? Não, eu sempre falei que a política é uma atitude coletiva, né? Que eu já te falei que ninguém pode acordar de repente, epa, vou ser candidato a Senado, a governador. Não que não seja uma vontade individual, ela é coletiva, você tem que ser candidato de quem para quê, né? Eu recebi a manifestação de 69 prefeitos que vieram perguntando, a pergunta que você me fez, eu disse a eles que era um assunto que eu teria que pensar, estava no oitavo mandato, e eles me disseram que gostariam de contar comigo novamente no Senado.
Eu fui até deputada estadual, federal e senadora pelas mãos da mesma população. Quando a população diz que não gostaria, naquele momento, de ter outra alternativa, eu não posso simplesmente falar não. Pedi para pensar, pensei, vi se na minha vida cabia novamente um mandato de Senado e meu coração não me deixou responder não. E aceitei, e essa é uma decisão definitiva. E eu não posso nem falar o contrário, porque eu tenho algumas pessoas que vieram do interior que estão me aguardando, prefeitos, com quem eu vou reunir daqui a pouco, e que, se eu dissesse isso, chegar, com certeza não gostaria nem de falar comigo. A luta pelo Espírito Santo é muito grande, gente. Assim, há muita desigualdade no trato da coisa pública em relação... Tem município que ainda não tem água, né? Entende isso? Tem município que não tem escola, tem município que está fechando hospital. E o recurso todo do Estado não é suficiente para atender as políticas públicas, todas elas que são necessárias. E eu quero te dizer que o governo federal, ao longo desse tempo, pelo menos no que tange ao nosso trabalho, contou com muita participação do governo federal. Porque eu pensava assim, e fazia os ministros pensarem como eu. Digo, aqui o povo paga imposto como paga em São Paulo. E se fecha um hospital, se é a Santa Casa de Cachoeiro, por exemplo, não tem como atender a população, porque falta o dinheiro para manter a instituição, eu tenho que ir buscar. Por que o dinheiro nosso aqui do Espírito Santo, porque é um estado pequeno, não é igual ao do Rio, de Minas, não é igual ao de Pernambuco? Tem que ser. A senhora sente que há uma diferenciação no tratamento com relação ao Espírito Santo e outros estados? Não, eu já tirei da cabeça de onde passei essa história do patinho feio. Não é verdade, né? O Espírito Santo tem um aeroporto que demorou 12 anos, mas a gente brigava quando a presidente, na época, a Dilma ou o Michel Temer, iam despachar com a gente. A primeira coisa que eu colocava na mesa era o nosso aeroporto. O nosso porto, que era o último, né, classificado, que era o último aeroporto, o porto, sem estrutura nenhuma, a gente conseguiu colocá-lo em primeiro. Né? Estamos conseguindo fazer nossas estradas, mas estamos conseguindo atender nossos hospitais. Então, eu não posso reclamar daquilo que nós estamos recebendo. Há uma luta diferenciada quando há, eu vou dizer assim, um ministro, por exemplo, vem daquele estado, evidentemente que ele tem uma tendência muito a carregar recursos para o estado dele, mas não que passe pela nossa mão. Se passar, o tratamento vai ser igual. Então, não existe mais essa história, persegue o Espírito Santo. Não, não persegue. Basta que a gente aprenda a falar no mesmo tom que fala quem está ali com poder naquela hora. Senadora, a senhora preside o MDB aqui no estado, né? A comissão provisória vai até quando? Durante a eleição a senhora vai estar como presidente também? Exatamente. Sim? E o MDB aqui no estado, ele vai apoiar o projeto do governador Casagrande? Ele ainda não admitiu que é candidato à reeleição, mas caso ele venha, o MDB apoia esse projeto? Olha, eu quero dizer o seguinte, eu sou só a presidente, inclusive refazendo o partido. O partido viveu uma briga sem precedentes na história política desse estado. Acabou tanto que chegou ao ponto de não ter eleito um vereador na região metropolitana. Veja só, 2 milhões de votos, não tem um vereador. É porque estava desarticulado. E o MDB tem uma história política. Pode ter muita coisa que envergonha o MDB por parte de comportamentos individuais, mas na história o MDB enfrentou a ditadura, estava lá Ulisses na frente dos cães, pedindo pelo voto direto. Então, é uma história para ser respeitada. Se você me perguntasse se eu seria novamente, aceitaria essa incumbência, porque eu aceitei essa incumbência numa hora que eu presidia a Comissão de Orçamento, que eu coordenava, junto com Roberto Rocha, a bancada pela reforma tributária, muita coisa ao mesmo tempo, né? Ainda, vamos dizer assim, ainda é um resto de pandemia que estamos vivendo, que impossibilitava que você viajasse, estivesse nas bases, no interior, para falar sobre o MDB. Estou refazendo essa caminhada, é muito difícil. Eu não deveria ter aceito essa tarefa lá atrás, porque me pesou muito, pesa muito, né? Há uma dificuldade de fazer chapa para federal, para estadual. Mas vamos vencendo as etapas, que quando a política é feita com a qualidade e a dedicação, ela sempre encontra bons companheiros. E a gente está reencontrando esses companheiros. A senhora falou que não deveria... E deveria dizer também a pergunta que você me fez.
O MDB é o que eu vou propor ao MDB, que a gente avalie o nome do Renato Casagrande como governador novamente. Sabe que uma coisa interessante que eu queria te dizer? Eu sempre observei isso nas pessoas, né? O Paulo Artur tinha uma qualidade que era equilibrar as finanças do Estado, o Renato tem outra qualidade que é cuidar das pessoas, das situações onde envolve precisa de ação social, é uma pessoa séria. E, assim, é uma coisa que me chamou a atenção no Renato, assim, eu quero falar aqui sem tentar influenciar votos de quem quer que seja. Renato, uma vez passando lá para casa para a gente conversar sobre orçamento, ele passou rápido, eu atrasei, ele disse, não posso ficar. Hoje é o dia que eu fico com minha mãe, eu tenho que dar banho nela e tal. Para mim, para uma pessoa ser um bom político, ele precisa ser um bom cidadão. Ele precisa ser um bom marido, um bom pai, tá? E isso tudo soma naquele que vai olhar na direção do povo que mais precisa. É com esse olhar que eu olho, não é que os outros não tenham qualidades, mas conhecendo como ele é, como ele trata a política, eu acho que, dentro de tudo que está colocado, que ele poderia administrar. Mais uma vez, eu vou propor isso ao MDB. E propondo isso ao MDB, a gente pode dizer que a senhora é a pré-candidata ao Senado na chapa do governador Casagrande? Hoje a gente pode dizer isso, que a senhora vai ser apoiada pelo governo? Eu não sentei para fazer essa pergunta diretamente a ele, mas temos sido companheiros de uma boa caminhada. Eu gostaria que fosse realmente a candidata do coração dele. A senhora sabe que tem uma concorrência grande, né, para esse posto, né? Já tem vários partidos. Não, quem são? Então, o PP quer indicar nome para a candidatura ao Senado, o Podemos também quer indicar nome para a candidatura ao Senado, e tem também outros partidos que estão correndo por fora, ainda não montaram suas chapas. A senhora Eu só vou falar sobre isso quando eu conhecer as chapas, realmente. Não conheço, eu nem sabia que o PP estava lançando. Desculpa, aí nem sabia que o Podemos estava lançando. Mas a democracia é isso, né? É múltipla a oportunidade, múltipla a ideia, múltipla a proposta, mas o voto é um. Essa escolha vai aparecer lá na frente. A senhora disse que não deveria ter aceito presidir o MDB lá atrás, né? Quando a senhora aceitou. Quando vencer o prazo dessa comissão provisória, a senhora pretende continuar à frente do partido? Antes de vencer, lá atrás eu estava muito sobrecarregada, muito mesmo. Eu não sou de fazer corpo mole para trabalho, mas num campo de briga você sempre encontra animosidades que você muitas vezes não pode se dedicar a sanar, porque você tem que escolher qual é a prioridade. E a prioridade para mim foi o meu Estado, sempre, todo dia, toda hora. Eu acho que nós temos que recuperar o partido e fazer uma eleição para eleger uma executiva vinda dessas bases. Eu quero fazer com que esse partido se volte para o municipalismo. Você, quando forma uma chapa de deputado, cada um está vindo representar uma região, mas bom seria que, além de representar, se lutasse pelos objetivos que essas regiões exigem do político que quer dedicar. Muitas vezes teve uma época que nós tivemos uma bancada que a metade dela era de médicos. E muitas vezes não se cobrava deles que eles tivessem a dedicação à saúde do Estado, entendeu? Não que eles não quisessem fazer, é porque o eleitor tem muita dificuldade, depois que elege, de falar diretamente ao político que ele elegeu. Então, mudando para uma política muito municipalista, ele só vai colocar alguém que queira brigar pelo desenvolvimento dos municípios. Senadora, a senhora falou um pouco da história do MDB, é um partido grande realmente, e que aqui tem encontrado algumas dificuldades, não são de agora, já vem aí há algum tempo, brigas internas, judicialização, perda de filiados. Nós demos recentemente que a Luzia Toledo deixou o partido, o Zé Esmeraldo também, deputado Zé Esmeraldo, o Hércules está aí na iminência de também deixar, junto com o ex-deputado Lelo Coimbra também, o Guerino pode deixar também para se candidatar aí ao governo, enfim. Como que a senhora pretende fazer para fortalecer o partido e principalmente para algo que é mais urgente agora, né, para formar essas chapas para disputar as eleições? Veja bem, nós estávamos conversando há pouco sobre isso. O Hércules é um grande deputado.
né? Eu sou admiradora dele, já fui eleitora dele. Mas nesse momento em que nós vamos formar a chapa, os outros que querem vir olham para o Hércules como um deputado de 30 mil votos. Ele diz, não vou, né? Eu tive reunião com vários pré-candidatos hoje. Não vou porque o Hércules já está eleito. E se eu for, eu não serei eleito. Então, há uma dificuldade de fazer, não em função nem da briga, porque Hércules conversa com Marcelino, Lela conversa com não sei quem. O Lela, por exemplo, ficando no MDB, precisa ter uma chapa para ele concorrer, né? E a briga causada lá atrás tirou a chapa que poderia estar dentro do MDB. Ele ficar sozinho, ele não será eleito, só se tiver mais candidatos. É o que nós estamos fazendo agora. Estamos tentando dialogar, aqueles que estão surgindo na política, outros que já foram, tentarem compor conosco uma chapa. É uma luta difícil. Há uma desconfiança muito grande, assim. Será que eles vão brigar outra vez? Porque a briga acabou com o MDB. Todos os prefeitos quase saíram do MDB por causa da briga. Eu não estava na presidência, nem estava conduzindo o partido. Mas essa dúvida tem. Como é que eu vou acabar com essa dúvida que gerou o espírito da judicialização que você falou, da deserção de vários companheiros? Eu só posso fazer isso gerando confiança novamente para estruturar. Nós já estamos com partido em quase 60 municípios. Evidentemente que nem todos têm candidato para compor uma chapa ou outra, mas evidentemente que lá na frente eles estarão na política, uma política sem confusões, com mais ideias e mais militância. Alguém com mandato vai entrar no partido, principalmente para a chapa federal? Possivelmente. Pode adiantar? Não. Eu tenho que respeitar o tempo das pessoas, né? Já tive hoje com uns 5 deputados, mas a conta não é essa que eu quero te dizer. Aonde tem candidatos potencialmente eleitos, outros candidatos que não sabem e vão testar a urna pela primeira vez, eles ficam numa desconfiança. Eu não vou porque eu vou somar. Vão servir de escada, né? Eu não ia usar essa expressão, mas é isso mesmo. Normalmente E que são de mulheres também, viu? Aquele percentual que você estava falando há pouco, ele é importante porque ele estimula as mulheres a participar. O prefeito de Linhares, Guerino, ele já deixou o partido? Olha, eu tive com ele, assim, eu falei com ele que eu ia me tirar na frente do carro dele para ele não sair. Mas ele quer a mesma coisa que outras pessoas querem, né? Ele quer o mesmo que o Rigoni, ele quer o mesmo que o Contarato, ele quer o mesmo que o Aldifas, não é isso? Então, na verdade, eu acabei de dizer que vou levar uma proposta interna ao partido para a gente renovar o voto de confiança no Casagrande. Se ela vai ser vencedora ou não, não sei, mas ele decidiu não arriscar, porque o prazo acaba indelevelmente amanhã. Entendi. A senhora, inclusive, esteve com o governador Casagrande, né? Teve uma reunião com ele. O que foi tratado nessa reunião? Ele vai ajudar na composição das chapas do partido? Eu acho que tanto quanto ele pode, que também é exigir de mais uma pessoa que está se colocando numa posição majoritária para uma reeleição, que ele interfira nas vidas partidárias. Mas o diálogo é feito com todos, né? Ele sabe das dificuldades, eu mostrei pelas dificuldades. Tem um universo de pré-candidatos e de candidatos à reeleição que estão se propondo a ir para outro partido. Tem uns que já foram, estão reavaliando a ida, porque a chapa ficou enorme e as chances diminuíram. Então, primeiro eu fui conversar com ele, particularmente sobre a questão da vinda do ministro da Saúde no dia 8, que eu não sei se ainda permanece, mas é para inaugurar aquela outra parte do Hospital da Serra, que trata das doenças mais graves, das cirurgias, né? E o ministro vem aqui para entregar isso. Hospital Materno-Infantil? Ele vem para a outra ala, que é das cirurgias graves e tratamento de outras doenças. E também vem para lançar, se tiver tudo pronto, ainda não perguntei à doutora Penha, a pedra fundamental da Promatre, que é um hospital que a gente conseguiu recurso, porque nós precisamos de maternidade, né? Assim, o número de leitos que tem para atender a maternidade não é suficiente.
E a Promatre faz tudo que pode, a Santa Casa, todos fazem, mas precisamos dizer claramente que precisa ser ampliado. E o ministro viria para fazer essa pedra fundamental no dia 8. Conversamos mais sobre isso e tomou posse o novo ministro da Educação, saiu o Milton Ribeiro e agora entrou o Vitor, professor Vitor. E ele ligava naquela hora, nós fizemos um voto de boas-vindas, porque ele tivemos uma parceria muito boa na educação do Estado. Trouxemos novas escolas técnicas, dinheiro para a universidade, dinheiro para as creches, ensino fundamental. Então, nós manifestamos a ele a intenção de continuar essa parceria. Uhum. Mas o governador chegou a mencionar alguma coisa em ajuda na composição das chapas? Por que eu pergunto? Porque o PSB, por exemplo, essa semana cedeu, né, o ex-vice-prefeito de Vitória, o Sérgio Sá, para ir para o PDT, numa entrada ali casada com o pai dele, o deputado Zé Esmeraldo, que era do MDB, já foi do MDB, que recentemente se filiou à União, mas aí também, por causa de percalços ali no partido, mudou novamente. E aí o PSB ajudou nessa entrada dele ao PDT, né? Então, cedeu ali o Sérgio Sá. Isso pode acontecer também com o MDB? Olha, eu não cheguei nessa parte que você está falando tão diretamente. Mas é que eu estou falando que no rádio, o governador, se estiver ouvindo, nos ajude também. Mas eu acho que foi uma decisão unilateral. Foi uma decisão do Sérgio Sá junto com o pai. Né? E, na verdade, o Zé Esmeraldo é um parlamentar que tem muitos votos. E ele também não pode ficar onde não tem votos para somar aquilo que nós falamos há pouco. Então, o Sérgio Sá, você sabe a qualidade profissional técnica dele. E ele indo para o PDT, ele reforça a chapa que o Sérgio Vidigal está fazendo. Poderia ter vindo para o MDB, mas o Zé Esmeraldo tinha saído do MDB. Né, por causa daquelas brigas ainda também. das brigas, né, que acha que pode repetir e tal. Só para eu entender, a intenção, então, da senhora é construir uma chapa estadual sem nenhum mandatário? Não disse isso. Não disse isso. Estamos dialogando com vários. Está dialogando. Né? Dialogando com vários. Por exemplo, a Luzia Toledo, que é a cara do MDB, né? Vamos dizer assim. É até inadmissível pensar, mas como ela poderia ficar se não tinha uma chapa que poderia, no universo de votos que ela presume que terá, ficar ali para esperar que venham outras pessoas do mesmo tamanho, que construam oportunidade para ela. Isso é muito entendido, né? Não existe no país a lei da fidelidade partidária. Então, quando vem o processo eleitoral, as pessoas fazem contas. E é nas contas que vêm as opções políticas, fora, evidentemente, excepcionalmente, uma questão como do Zé Esmeraldo, um excelente parlamentar, que o MDB não poderia perder, mas entendo que ele ficar também para... por quê? Porque a última reunião que eu fiz lá na sede do partido, ainda resquício dessa briga, alguém falou assim, não, mas se ele voltar, eu vou entrar na justiça contra a volta dele. Né? E aí, evidentemente, que ele se sentiu ameaçado e saiu. Mas, senadora, a senhora estava falando de fazer cálculos, né? E fazer matemática. O MDB é um partido grande, tem muito recurso, tem muito tempo de TV. Isso também entra na conta quando vai falar sobre apoio à majoritária. Isso também está sendo levado em conta? Ainda não cheguei nessa parte, não. Mas, evidentemente, hoje não tem as coligações, né? A coligação você somava o tempo, distinto, mas entrava no cômputo final. Ainda não falamos, mas, evidentemente, se o partido chegar à conclusão que deverá apoiar o Renato, esse tempo também deverá ser... Isso é um trunfo também, né? Ali na negociação. Mas não tem sido um trunfo, por exemplo, nesse momento difícil, para formar a chapa federal e estadual, entendeu? Tem a soma mais importa do que o tempo de televisão. A soma é exatamente aquela. Se o Hércules tem 30, eu tenho que estar ali perto e tem que ter outros para somar uma legenda de perto de 55, 60 para fazer um. E na sobra vão fazer nos outros. É essa conta que eles fazem. Essa conta que acaba elegendo. Senadora, falando um pouquinho da política nacional, dos candidatos já colocados, dos pré-candidatos já colocados aí para a presidência da República, se a eleição fosse hoje, quem que a senhora apoiaria?
Olha, você tenha certeza que você consegue fazer as perguntas mais difíceis do mundo, porque nunca pensamos que o Brasil fosse ficar novamente nesse quadro, ou eu, ou ele, ou ele, ou eu. É um momento muito difícil para o Brasil. Eu quero dizer para vocês que nós estamos com um país novamente inflacionado. A inflação consome salário, poder aquisitivo, qualidade de vida, e tudo isso tem que ser colocado na mesa para discutir. Eu diria, por um lado, do governo Bolsonaro, por exemplo, houve muito disposição de recurso para ajudar os municípios na época da pandemia. Dizer o contrário é eu estar mentindo. Na época do Lula, a gente teve mais capacidade de emprego, mais política social e educacional. Eu gostaria que nós tivéssemos outra alternativa, né? Essa discussão ainda vai ser travada, quero te dizer que está se movendo. Não vejo ninguém com capacidade de competir com qualquer um dos dois. Mas pode ser, e a sabedoria não é nossa, a sabedoria é do povo, ele que vai observar se vai acreditar ou não. Mas até agora, os candidatos que estão se habilitando ainda não fizeram nem cócega no pé de um e de outro. Então, essa discussão tem que ser mais para frente. Eu estou, como está a maioria do povo brasileiro, pensando, refletindo, conheço os dois governos, de dentro. E a gente não pode errar, isso eu tenho certeza. A senhora acredita que a eleição vai ser polarizada, então, como foi em 2018, já que a senhora mesma disse que os outros candidatos não chegam nem perto, né? Por exemplo, até uma tentativa de união aí do Centro Democrático para tentar fazer uma terceira via, mas realmente até agora, a gente não sabe daqui para frente, mas até agora ainda não deslanchou, né? É nesse aspecto que eu acho que tem um erro, sabe? Porque não é a articulação e somando aquilo que é o percentual que está de indeciso colocado aí na rua, que vai definir que o povo vota na terceira via. Vai ter que ter um nome, vai ter que ter uma proposta. A verdade é que até agora só se fala que o nome tal vai disputar, mas com qual proposta? O povo brasileiro quer saber. Eu também quero saber, tá certo? Eu fui para um debate em que me perguntaram o que o senhor acha importante para o Brasil. Eu acho importante tudo que o Brasil não conseguiu fazer até agora, inclusive debelar a inflação. Nós não tínhamos inflação mais no Brasil, o dinheiro valia o que valia, ponto. Agora não é assim. Eu fechei o orçamento da União, isso que é triste, com uma receita inflacionária, quer dizer, uma arrecadação que chegou a quase 500 bi, que não podia ser usada por causa daquela lei de teto, né, que fala até aqui você pode gastar, a partir daqui você não pode. Então é o seguinte, nós queremos saber qual a destinação que o recurso deve ser usado para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Não pode abandonar um projeto de educação pela metade. Não existe isso. Porque se você não der educação, não tiver educação, você também não tem formação e você fica pequeno no mercado de trabalho. Então, a educação é fundamental, como saúde é fundamental. Também não podemos ter campanha contra a vacina. Então, tem erros que estão espalhados, escancarados, estão na nossa cara. Como é que a vacina nos tirou do sarampo, da varíola, de tudo? E essa vacina salvava a vida do povo brasileiro. E você discute se você quer ou não quer a vacina. A sua vontade, a minha vontade, ou a vontade dele, não pode superior à ciência, que já mostrou qual é o caminho para você se prevenir de doenças, entendeu? Então, os erros que foram cometidos no Brasil têm que ser corrigidos. Ninguém vai ressuscitar 700 mil pessoas. Mas muitos vão chorar por essas 700 mil pessoas. E o erro, eu não sou presidencialista, tá? Eu gostaria que tivesse um parlamentarismo. Não temos. Mas podemos encontrar um processo onde a última palavra não seja a sua para dizer que você condena a minha atitude em detrimento da minha própria vida. Tá certo? Então, eu acho que nós temos que pensar, observar. O governo Bolsonaro é um governo absurdamente errático. Tiveram muitos erros, mas não foi totalmente. O governo do Lula é um governo totalmente assertivo? Não. Mas também tiveram coisas que foram muito boas e outras danosas ao país. Tanto que o confronto se deu exatamente nesse campo. Quem quiser oferecer uma alternativa ao Brasil, sinto muito, vai ter que falar do Brasil.
Não quero saber Simone, minha colega, o que ela pensa da vontade de ser presidente, o Dória. Eu quero saber o que vocês estão propondo ao Brasil. Isso que é importante. Portanto, eu estou no colegiado de brasileiros que está olhando e refletindo sobre esse cenário todo. Bom, senadora, a gente está chegando ao final. Gostaria de deixar para a senhora aí alguns segundinhos para se despedir de todos que nos acompanham. Olha, eu gostei muito da entrevista, primeiro feita por uma mulher, quero dizer aqui, sempre a minha palavra de incentivo será sempre a todas as mulheres que lutam para estar no mercado de trabalho, dentro das suas casas, tendo seus filhos. Eu quero agradecer a oportunidade, tá? E dizer assim, eu tenho um versículo que me acompanha, que é de São Paulo, que diz: muito será cobrado a quem muito houver confiado. É isso que eu tento todo dia, não trair a confiança de ninguém, trabalhar como cidadã, como mãe, como avó, mas sempre podendo fazer alguma coisa que seja importante para a comunidade que eu vivo, para o estado onde eu vivo, que é a razão da minha luta política. Obrigada, senadora. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui em mais um De Olho no Poder com Fábio Tostes. Toda quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui para colocar a política em dia. Se você perdeu um dos programas anteriores, todos estão disponíveis no portal do Folha Vitória. Obrigada. Posso acrescentar uma coisa? Pode. Jovens, por favor, tirem o título de eleitor. Eu encontro muito vocês nas escolas, em tudo quanto é lugar, debate, vocês provocam discussões, perguntas, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer parte da resposta. Tirem o título de eleitor. Obrigada, senadora, de novo por esse chamado e obrigada a você que nos acompanha até aqui. Muito obrigada e até a quinta que vem.